Saudações, bravos aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Eu sou o Barão Macieira e este é o canal de reviews, de resenhas, de livros, jogos e literaturas afins. Venho de longa hibernação para trazer a vocês mais um review de livros e jogos. Dessa vez trago a vocês não exatamente uma aventura fantástica, Fighting Fantasy, ou talvez seja, mas vou trazer a vocês aqui um quest book, um puzzle book, que seria The Tasks of Tantalon, ou As Tarefas de Tantalon, de Steve Jackson. Mas é claro, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de tocar o sininho das notificações, de curtir o vídeo caso você goste e de comentar, pois isso ajuda no engajamento deste canal. Antes, vamos a algumas novidades. Eu pretendo futuramente falar um pouco mais sobre livros de literatura. Na verdade, eu já pretendia fazer isso há um bom tempo. Então, não se assustem caso apareçam livros mais intelectualizados ou de temática de literatura clássica, coisas do tipo, pois eu venho lendo alguns livros, aumentando a minha formação literária e vou brevemente trazer a vocês algumas novidades. Também pretendo trazer aqui uma novidade para quem gosta de história. Eu vou contar a história dos, digamos, 100 maiores cataclismos humanos da história, ou os 100 maiores morticínios da história, as guerras e revoluções que mais trouxeram caos e destruição à humanidade. Então, é um tema um pouco pesado, sim, mas muito interessante do ponto de vista histórico, principalmente se observarmos as consequências destes conflitos, que são basicamente as guerras e revoltas que tivemos ao longo da história. Eu vou tentar trazer aqui para vocês as 100 maiores delas, tá bom? Mas isso é um projeto que eu vou apresentar aos pouquinhos, tá? Nessas próximas semanas, eu vou então analisar os 2 puzzles books, ou os livros quebra-cabeças que foram lançados pela Fighting Fantasy. Livros breves, tá? É um review bem fácil de fazer. The Tasks of Tantalon, de Steve Jackson, e ilustrado por Steven Levis. Essa obra foi lançada no dia 18 de julho de 1985, certo? E não há publicação em português. Ele foi lançado há exatos 40 anos e até hoje nunca se traduziu para o português e também nunca foi lançado por nenhuma outra editora, senão a Puffin Books, apenas na sua primeira edição. Esta é uma obra relativamente rara e um pouco difícil de achar, e quando se encontra, ela é achada por altos preços na internet. Mas do que se trata? Bem, por volta ali do ano de 84, a Puffin Books ela decidiu lançar uma série de 6 livros puzzles, ou seja, de enigmas, certo? Com quebra-cabeças lógicos para desafiar os leitores e fãs da Fighting Fantasy. É claro que o primeiro livro, sem novidade alguma, seria lançado pelo idealizador da série e um dos fundadores da Fighting Fantasy, Steve Jackson, cuja história se passaria na Terra de Titã, em Galantaria, no continente do mundo antigo,
ao mesmo continente onde se passam as aventuras da série Magia. A obra, ela difere dos demais livros, jogos, porque não é o tipo de livro-jogo na qual você abre, começa na referência 1 e faz escolhas e luta contra monstros, melhora as suas habilidades, enfrenta um boss final e conclui a história. Não, não é bem assim. Os livros Fantasy Quest, da qual apenas 2 foram escritos pelos idealizadores da série, apenas 2 se passam no ambiente de Titã, Tasks of Tantalon e The Caskets of Souls, que eu vou comentar no próximo vídeo. Basicamente, usa uma narrativa contínua que é definida em páginas A4, certo? Páginas A4, todas muito bem ilustradas, muito bem coloridas. Cada página tem uma descrição do que é o puzzle, do que é o enigma, e uma ilustração para você resolver o quebra-cabeça. Basicamente, você resolve o enigma e passa para o enigma seguinte apenas virando a página. Esse livro ele é 100% linear, não há decisões ou escolhas a serem feitas, porque o objetivo aqui é encontrar a resposta para cada puzzle, para cada enigma, e usá-las para decifrar o quebra-cabeça final e vencer o jogo. Não há itens para coletar, dados para rolar, estatísticas para entender ou combates para gerenciar. Esses livros são puramente livros de enigmas, de desafios lógicos, com um enredo por trás contínuo que atua como uma aventura, entre aspas. É uma abordagem interessante e foge da temática simplista dos livros-jogos. Não que os livros-jogos sejam ruins, obviamente que não são, eles são fantásticos. É apenas uma temática diferente. Agora, tem que dizer que é muito difícil, muito difícil, com desafios, alguns deles insuperáveis. Talvez só o Steve Jackson conseguisse resolver isso. Eu não conheço uma pessoa, eu não consigo imaginar uma pessoa, mesmo com um QI bastante elevado, consiga vencer isso aqui. É realmente desafiador. Qual é a história? A história basicamente é o seguinte: você é um herói que está na terra de Galantaria e recebe o chamado de um mago chamado Tantalon, que é este mago aqui bem característico de Galantaria. O rei morreu e o Tantalon está como um regente. Só que ele está muito idoso e não vai governar por muito tempo. E ele teme que a terra caia nas mãos de uma pessoa incompetente para governar, ou presumivelmente uma pessoa estúpida. Ele acha que nenhuma pessoa do reino seja capaz de superar os problemas da terra de Galantaria. Então ele resolve propor um desafio, chamada de As 12 Tarefas de Tantalon, que, claro, reflete aos 12 trabalhos de Hércules. O Steve Jackson ele gosta muito dessas referências à mitologia grega. Tantalon, que é um personagem da mitologia grega, que foi castigado por Zeus a passar fome eternamente, e as 12 Tarefas de Hércules, que também são parte da mitologia grega, cujas histórias também foram adaptadas e escritas por Monteiro Lobato aqui no Brasil. Agora, o Steve Jackson, ele usa isso então como um prólogo. Você então vai até Galantaria e aceita realizar as 12 tarefas. Portanto, são 12 enigmas. Cada página é um dos 12 enigmas que você precisa resolver. Caso você tenha êxito em resolver os 12 enigmas, você precisará resolver o 13º enigma, que é o puzzle final, quebra-cabeça final, para conseguir chegar à conclusão da história, que não é dinheiro, mas é basicamente a coroa e o reino
de galantaria. Bom, e que enigmas são esses? Vamos dar só um exemplo, né? Vou mostrar aqui o livro para vocês. Aqui está a capa, aí você vira, tem os créditos, e aí tem a história, que é basicamente essa que eu resumi, ok? Fala sobre o Tântalos, fala sobre alguns personagens que vão aparecer nos enigmas, fala do lugar e tal. Aí chega o primeiro enigma. O primeiro enigma, basicamente, é libertar este cavaleiro, o Sir Dunstable de Akan, que está preso numa armadilha. Foi sequestrado e está para morrer neste fosso. E aí o primeiro enigma é relativamente fácil, mais ou menos, né? Você tem que fazer uma escolha. Você precisa rodar essas alavancas aqui para a esquerda ou para a direita. Essa alavanca, né, aqui para a esquerda ou para a direita. A alavanca errada vai fazer a corda descer e o cavaleiro vai morrer na lava derretida. Se você mexer para a alavanca certa, ele sobe alçado e você o salva e aí passa para o próximo enigma. Aqui existe uma pista muito pequena, que passa despercebida no texto, mas você precisa analisar a engenhoca para conseguir ver qual é a alavanca, qual lado da alavanca correta. Note que tem o número 5 e 1. Se você passar, você vai anotar o número e virar a página para o próximo enigma. E assim vai. Aí o próximo enigma, resumidamente, você tem que capturar o peixe demônio, mas existe um enigma aqui na ilustração de lógica, onde você vai precisar resolver para conseguir vencer o desafio. Aí tem um terceiro desafio, que é uma cidade onde várias bruxas tomaram conta do lugar, e basicamente aqui você precisa saber quantas bruxas tem na ilustração. Sabendo o número correto de bruxas, você passa para o próximo desafio. Esse é um desafio também muito complicado, muito difícil, onde você precisa fechar todas as válvulas, sendo que se você fechar uma, pode abrir outra, entendeu? Então você tem que saber qual é a combinação correta para fechar todas as válvulas. E aí chega aqui, que é um desafio bem complicado, onde você tem que contar todas as moedas de ouro da página e apresentar o número correto de quantas moedas de ouro existem nesta caverna para poder passar para o próximo enigma. E aí tem esse aqui que é bem interessante, que é um de labirinto, você tem que escolher o caminho correto e assim por diante. Ao final das 12 tarefas, você vai conseguir um número, vai ter que somar basicamente toda tarefa tem um número, toda tarefa você consegue obter um número e você tem que somar todos os números, tá? Sendo que um deles é zero, tá? Uma das respostas do enigma eu sei que é zero, que eu já fiz, e obter um resultado final. Esse resultado final você vai utilizar para resolver o 13º enigma, que é muito, muito difícil. E não dá para fazer sem uma lupa como essa, tá? Você vai precisar de uma lupa como essa para poder ler algumas inscrições muito pequenininhas que tem aqui no canto das páginas, tá? Para conseguir resolver a tarefa final. A coisa ficou tão séria que a Puffin propôs um desafio, que quem soubesse a solução final enviasse uma carta, queria ganhar um prêmio, né? Mas eu não lembro se alguém realmente conseguiu, tá? E aí, por conta da pressão dos fãs, no ano de 85 ou 86, eles lançaram um livreto, a Puffin lançou um livreto com as soluções dos desafios. E ao analisar a solução, a gente percebe o quão sádico o Steve Jackson foi com os seus fãs, seus leitores, pois acredito que só ele realmente
achava que alguém poderia superar todos aqueles desafios, principalmente o desafio final, que precisa de uma lupa muito poderosa. A minha, por exemplo, não dá. A minha preciso de uma lupa que consiga aumentar 100 vezes o tamanho para conseguir ler as letrinhas. Do contrário, não é possível vencer o jogo. Bem, então basicamente isso é The Tasks of Tantalum. O que ganha, né, na minha opinião, são as ilustrações. Vou passar mais uma vez, as ilustrações elas são realmente incríveis. O papel é de excelente qualidade, é um papel plastificado, né? E temos aqui imagens muito coloridas, muito detalhadas. Algumas das ilustrações, principalmente aquelas que você tem que encontrar alguma coisa escondida, é tão detalhada que lembra Onde Está o Óleo, aquela série de livros do passado. E é importante que você leia os textos, porque eles podem fornecer informações. Se o texto não fornece uma informação específica daquele enigma, ele pode servir para o enigma no futuro. Então você precisa estar atento aos detalhes. Mas não vou julgá-lo caso não consiga. O livro é realmente muito difícil. Eu só consegui resolver uns 2 enigmas ou 3 enigmas sozinho. Depois eu desisti e aí eu fui ver as soluções. E mesmo vendo as soluções, percebi o quão complicado é vencer isso aqui. Tá bom? Bom, é um livro, parece uma apostila, né? É brochura. Bem interessante, tá? Foi um livro que, quando foi lançado pela Oxford University Press, tá? Ele foi formatado em capa dura também. Então eu tenho a edição em capa mole, em brochura, mas eu sei que ele também foi editado em capa dura, tá? E é uma ótima obra para colecionadores da série, ok? Bom, diante disso, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de acompanhar os novos vídeos do Cachimbo Filosofal, que também acho que eu vou mudar de nome. O que vocês acham? Só Barão Macieira. Talvez seja um título mais direto e induz as pessoas a não fumar, né? Então é só isso. Beijos, uma boa semana a todos e até mais.